Chega mais, Juazeiro. Olha a gente aqui de novo, tirando a máscara para conversar com vocês. Eu sou a professora Maíra, professora de língua portuguesa da Rede. Estamos hoje aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede. Chega mais. Vamos lá. Hoje, como competências, a nossa aula, vocês irão compreender textos observando os termos ou conectores coesivos. Como habilidade, vocês irão estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Também irão utilizar ao produzir um texto recursos de coesão referencial, lexical ou elipse e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. O assunto de hoje eu adoro! Coesão textual. No 8º ano, os alunos estudam coesão textual por referência. O 9º ano estuda outros. Eu trouxe 3 aqui para a gente ter uma prosa contextualizada neste dia. Referência, elipse e lexical. Ok? Mas antes, como é de praxe, vamos ler. Olha que texto maravilhoso aqui, ó. Carlos Drummond de Andrade. A incapacidade de ser verdadeiro. Vamos ler? Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, né? Todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciailpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça e disse, né? Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo caso de poesia. Nós temos aqui um texto de Carlos Drummond de Andrade, a incapacidade de ser verdadeiro como suporte. E eu gostaria que esse texto é maravilhoso, um texto narrativo, né? Que tem todos os elementos da narrativa. Mas eu gostaria com vocês aqui nesse momento, dar uma olhadinha em algumas palavrinhas. Então eu tenho Paulo aqui, eu tenho o, eu tenho ele, destacado, meninos e ló, tá bom? Então, só para vocês lembrarem que nós vamos retomar daqui a pouquinho. Veja só, o assunto de hoje, coesão por referência, lexical e elipse. Mas antes nós vamos aqui estar vendo o conceito dos dois. Então, o que é coesão? Coesão é a relação, gente, a ligação entre as partes do texto, tá bom? E a coerência tem a ver com as ideias. Todo texto precisa ter sentido. Se ele tem sentido, é coerente. Tá? E a coesão, ele vai fazer parte desse processo. A coesão vai fazer com que o texto adquira coerência, tá bom? Então, vocês gostam de quebra-cabeça? Gostam? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O que é coesão? Coesão vem de coser, tá bom? Coesão com coser com S, né? Porque está entre vogais, tem o som de Z, mas recebe a letra S, que significa, né, a etimologia da palavra costurar. Se vocês forem no dicionário, vocês vão encontrar costurar. Então, já estamos falando aqui em costurar. Professora, costurar? Sim, a coesão vai costurar palavras. Aonde, professora? No texto. Qual é a função da coesão textual? Costurar as palavras do texto. Como assim, professora? Vai costurar com conectivos, com algumas palavrinhas dentro da nossa gramática, né? Da morfologia, e essas palavrinhas vão dar ligação, vão ligar como um quebra-cabeça, tá bom? Então, a coesão textual são consideradas como a peça de um quebra-cabeça, porque se elas forem bem encaixadas, né, formam a unidade de sentido do texto. Eita, professora, a senhora está metaforicamente comparando as palavras a um quebra-cabeça? Então, é possível, professora? É, vamos ver? Olha o texto que a gente trabalhou, eu transformei todinho aqui em quebra-cabeça. O que é que eu quero dizer para vocês? Que se eu tirar essa pecinha aqui, ele perde a coesão, ele perde o sentido, tá bom? Então, se eu tirar essa aqui, também perde. Se eu tirar aqui, onde tem todas essas palavrinhas em vermelho, o texto perde coesão e perde coerência. A coesão, ela está na superfície do texto
E há várias conexões para ligar. Então, se a gente tira uma, perde sentido. Então, foi que falado aqui atrás, no slide anterior, que a coesão, ela faz essa ligação, ela une, vai costurando o sentido do texto. Da mesma forma aqui, no final do texto, do mesmo jeito, quebra-cabeça que tem que estar bem montado. Vamos lá, quais são os tipos de coesão textual que existem? Diversos, mas eu quero só 3 aqui, que são os mais comuns que usamos no dia a dia. Referência, elipse e lexical. Boa, vamos lá. Coesão por referência, que é estudado no 8º ano, provavelmente vocês estudaram na escola, é um dos tipos mais utilizados em um texto. Graças a ela, evitamos repetições, tá? Repetições de termos, descuido, que pode tornar desagradável. Então, gente, um texto que tem palavras repetidas no mesmo parágrafo, ele fica parecendo uma cantiga de grilo, tá? Fica tá. Então, se eu preciso repetir a palavra casa, aí eu fico casa, escrevo um pouquinho, casa. Depois escrevo um pouquinho, casa. No mesmo parágrafo, ele fica cansativo, a pessoa não vai querer. Da mesma forma, se eu botar um substantivo próprio, Maria. Eu boto, Maria foi à feira, Maria gosta de estudar, Maria, o texto fica cansativo. Então, o melhor é usar referência. E se eu usei Maria ali no início, eu troco por ela, tá bom? E outros também. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. Depende, limpe um frango. Qual é o termo aqui? Frango, é o termo referente. Divida o frango em 2 metades. Eu falei isso aqui para vocês agora. Olha como fica cansativo. O leitor, o interlocutor não vai nem querer se deparar com um texto assim, com palavras repetidas. Então, uma das formas de usar a coesão é não repetir termos mais de uma vez dentro do parágrafo, né? Então, como ficaria a coesão estabelecida aqui? Depende, limpe um frango. O termo está aqui, frango. Se eu precisar usar frango de novo, o que é que eu faço? Troco. Faço a troca, a mudança por pronomes, né? Divida-o em 2 metades. Então, já usei aqui o pronome pessoal, né? E já deu uma coesão no meu texto, né? João chegou às 10 horas. João estava atrasado. Olha a repetição que eu falei para vocês. Meus amores, evitem repetir. Evitem ao máximo. Troque por outros termos que nós vamos aprender aqui hoje. João, que é o referente, chegou às 10 horas. Ele substituiu o João para não repetir. Estava atrasado. Agora, a elipse nós temos aqui. Ocorre por meio da omissão de uma ou mais palavras sem comprometer a clareza da oração. Então, a coesão por elipse nada mais é do que você retirar o referente. Vejam aqui, Mariana faz o dever de casa e simultaneamente Mariana conversa com as amigas pelo bate-papo. Olha aí, Mariana, 2 vezes no mesmo parágrafo. Falei para vocês que não é de bom tom. O que é que a gente vai fazer? Deixa o primeiro termo e substitui o segundo termo. Mas aqui diz, professor, elipse. Elipse não é tirar? Então, o que é que a gente faz? Tira ele e não vai ter problema. Dá destaque ao verbo que está na sequência. Então, eu tenho Mariana faz o dever de casa e simultaneamente, olha que o Mariana saiu dali, conversa com as amigas pelo bate-papo, ok? Tá dando para entender? E agora, por fim, a coesão lexical, que ocorre por meio do emprego de sinônimos, aquelas palavrinhas que a gente vai buscar lá no dicionário, tá bom? Pronomes, hipônimos e heteronômimos. Nós vamos fazer essa substituição. Vamos aqui um exemplo. Carlos Drummond de Andrade, que é o autor do texto que eu coloquei para vocês, é considerado o maior poeta brasileiro. O Carlos Drummond de Andrade, olha aí de novo, gente, nasceu no dia 31 de outubro de 1902 e faleceu no dia 17 de agosto de 1987. Carlos Drummond de Andrade, eita, cansei, professora, de novo, deixou imortalizada em seus diversos livros sua contribuição para a literatura brasileira. Olha aqui, falta de coesão. É assim que a gente diz, olha, o texto tem problemas de coesão. Então, vamos tirar? Vamos mudar? Eu posso transformá-lo em coesão referencial, posso transformá-lo em coesão por elipse, e aqui o exemplo é lexical. Ali diz, ó, que ocorre por meio do emprego de sinônimo. Então, vamos trocar o segundo, vamos trocar o terceiro por sinônimos? Como é que fica? Carlos Drummond de Andrade é considerado o maior poeta brasileiro.
O Itabirano, por quê? Porque ele nasceu nessa cidade. Aí você já mudou, já deu quaisão, olha que maravilha. Nasceu no dia 31 de outubro de 1902 e faleceu no dia 17 de agosto de 1987. Gênio das letras, substituiu aí, ó, o terceiro, a terceira vez que apareceu o nome dele. Deixou imortalizado em seus diversos livros sua contribuição para a literatura brasileira. Então, quais são os elementos coesivos que nós vamos encontrar para transformar o nosso texto com sentido? Pronomes, substantivos, sinônimos, eliminação de palavras repetidas. Meus amores, é extremamente importante que vocês evitem a repetição, tá bom? Então, como desafio de hoje, como já é de praxe, vocês vão responder, bom, primeiro no caderno, depois no portal, ok? Onde você estiver, o local que você achar melhor, aqui, o desafio. Eu trago para vocês um filme, tá bom? Foram realizadas algumas alterações na escrita original deste trecho inicial da resenha. O que eu vou trazer para vocês é uma resenha do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, né? Note que o nome da protagonista se repete várias vezes. Vocês vão ver que o nome dela repete várias vezes, né? Pense em palavras que possam substituir o referido nome e reescrever no texto. Vocês vão poder utilizar nesse texto, tá bom? Para substituir o que está de vermelho, que é o nome, tá bom? Da protagonista. Vocês vão poder usar a coesão por referência, a coesão lexical e a coesão por elipse, tá bom? O texto eu não vou ler, mas vocês dão pause para poder se situarem melhor, ok? Então, meus amores, é extremamente importante que vocês façam lá no portal e que nos visitem e que curtam. Comente lá, o professor fez com tanto carinho, tá bom? Comente, eu já quero agradecer os comentários que vocês colocaram e pedir, né? Compartilhe, curta, comente, acesse o canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede, tudo bem? Então, brigadão por este dia estar aqui. Então, se a escola não pode, se você, né, aluno, nesse momento, não pode estar na escola, tenha certeza que nós, né, estaremos sempre ao lado de cada um de vocês. Beijão? Obrigada!